Olá, galera, tudo bem? Então, vocês estudaram até agora na aula de artes sobre o movimento hip hop, certo? E sobre o surgimento dele, toda a história, os tipos de música, que seria o rap. Agora a gente vai entrar mais na questão das artes visuais, e a gente vai estar conversando sobre o grafite. O que seria o grafite? O grafite ele é um tipo de arte urbana. Tá, prof, mas o que é arte urbana? A arte urbana, ela é, por exemplo, você está andando pela rua, assim, e você encontra várias obras de artes a céu aberto, estátuas, pinturas, a própria grafitagem, por exemplo. Isso é a arte urbana, a definição da arte urbana, né? Que ela é a criação de obras que elas são permanentes, ou algumas não, elas podem ser só temporárias, né? Em um espaço público, um espaço onde todo mundo está passando por ali, todo mundo pode ter acesso àquela obra de arte, ok? Então, muitas delas podem ser em forma de prédio, pode ser em forma de monumento, em forma de escultura, pode ser até apresentação no meio da rua, pode ser em forma de mural, e como a gente estava falando, o grafite é uma delas, né? O grafite, ele surgiu na França, em Paris, lá por volta de 1960 e alguma coisa, na década de 60, por exemplo, em forma de protesto. Lembra que a gente conversou que o hip hop ele era uma forma de protestar, uma forma da população periférica falar sobre as coisas que estavam angustiando elas? O grafite ele também surgiu com esse mesmo intuito de marcar, de deixar a mensagem de insatisfação daquele povo. Então, e aí depois, né, quando o pessoal dos Estados Unidos, lá do Bronx, onde surgiu o movimento hip hop, ele reconheceu, percebeu que poderia usar daquele tipo de manifestação também, eles começaram a adotar, e foi quando a grafitagem ela começou a ter mais força, né? E aí ele chegou aqui no Brasil, isso um tempão depois, e também utilizado da mesma maneira, e ele era visto até pouco tempo atrás como uma forma de marginalização, o que deixou de ser o que vários estudos sobre a obra da grafitagem, né, a execução, a produção de uma grafitagem, foi analisado todo o contexto, o surgimento, por que aquilo é feito, e aí foi se percebendo que a grafitagem, a arte do grafite, ela não em si só a pichação, só a revolta, só para estragar. Ela vinha com um fundo de transmitir uma mensagem, então não era para depredar nada. Ela vinha trazer uma mensagem de um povo, de um grupo social que estava insatisfeito com a situação em que eles estavam, né? E aí, graças a esse novo olhar sobre o grafite, é que ele começou a ganhar mais importância e mais respeito. E aí, aqui no Brasil, a gente tem vários grafiteiros, no caso, que são profissionais que trabalham com isso, que trabalham com o grafite, com a produção do grafite, para transformar esses ambientes, esses espaços públicos em locais mais harmoniosos, mais estilizados. Isso agora faz parte também de um projeto de urbanização, até da própria arquitetura, da paisagem, né, paisagística, para deixar aquele espaço mais agradável aos olhos de quem está passando por ali, porque ele usa bastante cores, várias formas de desenho diferenciados, então ele também agora faz parte desse trabalho de urbanização, ok? Então, aqui no Brasil, como a professora está falando, a gente tem vários grafiteiros profissionais. Os mais famosos que a gente tem são conhecidos como os gêmeos, que são Pandolfo, Eduardo Cobra, né? E eu esqueci o nome do outro. Mas, enfim, a prof vai mostrar para vocês agora algumas das obras deles, tá? Que não são só dentro do Brasil, são a nível internacional, ok? Então, a prof vai botar aqui para transmitir para vocês a tela para vocês conseguirem visualizar, ok? Alguns dos trabalhos deles que estão em vários lugares do mundo, beleza? Deixa eu ampliar aqui. Ah, que legal. Eu quero ampliar, não quero diminuir.
Amplia, 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 amplia. Aqui. Diminui um pouquinho. Então, tá. Então, vamos analisar essa desde o início, tá? Então, aqui nós temos a entrada que fala sobre não fala sobre a grafitagem, mas é a imagem principal, a imagem de chamada desse pequeno resumo, sabe? Ó, Os Gêmeos, 7 obras fascinantes dos grafiteiros que ganharam o mundo. Então, nós temos esse aqui que se chama Gigante de Boston e Greenway, ok? Que é esse gigante mesmo, tá? Não é algo gigante, é um gigante que eles desenharam. Ele tá no Instituto de Arte Contemporânea em Boston, né? E eles convidaram os gêmeos para pintar um mural e para participar de uma exposição própria deles lá, né? De Boston. Então essa aqui foi uma das obras deles. E aí aqui, Nina. Nina é o nome da tragédia. Então, essa aqui se chama Nunca Nina Pandolfo, Pinocchio e Zeft. Ela fica em São Paulo, essa aqui, ok? Don't Believe the Rape. Então, essa aqui ela é um mural feito em San Diego, ok? Vancouver, Bienal Vancouver. Essa obra fica em Vancouver. Ela é um mural, no caso, né, de 20 metros de altura, onde eles fizeram em forma de 360. Então, é todo pintado, a estrutura, o redondo que tem ali, foi pintado. Não foi pintado só na frente, não foi pintado só atrás, foi todo pintado. Essa aqui fica na Inglaterra, que é outra imagem de gigante. Tá? Para quem mora lá no céu, que fica em Portugal, essa foi uma das primeiras exposições deles, ok? Essa aqui fica na Suécia, beleza? Então, essas aqui são as 7 principais deles. Agora eu vou mostrar para vocês, antes de continuar, assim, a gente está falando um pouco sobre grafite para depois eu entrar lá no conteúdo da apostila de vocês, ok? A prof vai mostrar para vocês, porque aqui em Floripa foi começado um trabalho que a prefeitura ela incentivou e fez parte e contratou pessoas para trabalhar nessa questão da urbanização, na utilização de espaços públicos. Não só na reforma, por exemplo, como teve da Catedral, do Largo da Alfândega, teve reforma em vários locais públicos, no mercado público também. Eles quiseram também alguns lugares que dar esse novo olhar, dar essa nova vida para esses lugares. E uma das formas que eles utilizaram para isso foi a grafitagem. E nós temos agora, está em andamento um projeto que é o registro, no caso, da fotografia dessas obras, chamada street art, grafite, que foi uma pessoa que ela teve a ideia, se juntou com um estúdio, e daí ele está agora fazendo reportagens e registrando essas obras. Eu vou mostrar para vocês algumas dessas obras. Elas ficam em vários lugares de Floripa espalhado. A professora vai entrar aqui na página deles para mostrar para vocês, ok, algumas das imagens. Beleza? Deixa eu só colocar para compartilhar com vocês também. O bom é que não está aqui, calma, Ives. Beleza. Aqui. Vamos começar lá pelo início do projeto deles. Tá? Nesse Street Art Tour aqui. Deixa eu ver se consegue ampliar a foto. Conseguiu ampliar um pouquinho mais. Então, esse aqui foi o início, quando eles começaram a fazer esses registros, né? A primeira ação do Street Art Tattoo,
E aí, hoje em dia eles têm um aplicativo para fazer isso, para passear pelos desenhos feitos, ok? E vocês vão ver que alguns, olha só, lá tinha um muro, num espaço que não parecia muito ocupado. Aqui a gente já consegue visualizar que tem uma criança andando pela rua. Provavelmente ela está indo brincar ou está brincando já. Okay. Aqui é em um dos bairros de Floripa, tá? Fica na Lagoa da Conceição. Ela faz parte de uma estrutura, no caso de uma construção, que ela está cercada da natureza em si, e eles tentaram deixar esse mural, essa representação um pouco conectada com a paisagem, utilizando as cores, ok? Essa aqui também é numa construção, foi feita numa construção particular, tá? Só que ela virada para um espaço público, para uma praça, para um parque, ok? Essa aqui também foi feito esse mural num muro de uma residência particular. Então, esse trabalho ele não engloba só as áreas públicas, mas espaços que podem ser uma conversa, um diálogo entre a pessoa que vai fazer a grafitagem e a prefeitura, no caso dos espaços públicos, né? E com as pessoas que quando vai ser feito no espaço privado, com o dono daquele bem, no caso, né? Esse aqui também foi feito na parte exterior de uma residência, onde fica virado para a rua. Ok, esse aqui é num muro, numa avenida. A gente vai chegar nos bem bacanas. Esse aqui era numa caixa de energia de uma construção, ok? Esse aqui também fica no muro de uma empresa. Aqui eles divulgando o aplicativo, né, para visualização. Aqui também fica num espaço público. Essa também vocês podem ver ali a rua. Esse aqui também fica num muro, no caso, num muro particular, porém exposto para a rua, né? Esta obra aqui também. Ok. Essas são as posições dos trabalhos que eles fizeram. Esse aqui, por exemplo, ela é um muro de uma escola que foi feito esse trabalho de grafitagem para incentivar a adoção de animais que foram abandonados que estão, né, em situação de rua ou estão em abrigos. Aqui é o próprio grafiteiro, o Rodrigo, fazendo o seu trabalho, né, fazendo grafite, que não precisa ser só com uma tinta spray, ela pode ser com pincel, ela pode ser com rolo, como tá no caso ali do Rodrigo. Essa aqui, gente, ela é genial, ela foi feita em um prédio, ok, lá no centro de Floripa. Foi utilizado o prédio, o edifício inteiro para fazer essa obra, e ela tem o resgate de vários elementos da natureza que são partes da biologia daqui de Floripa. Aqui ela em andamento, tá? Ali, ó, dá para visualizar a corujinha. Depois, quando passar tudo isso, puderem sair, quem quiser ir, a professora já viu quase todas elas. Essa a professora não viu pessoalmente pronta ainda, que eles terminaram agora faz pouco tempo. Ó, aqui ela em andamento também. Ó. Também o artista fazendo. Deixa eu passar para outras. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou para outras. Ok. Opa. Voltando aqui. Aqui, gente, essa aqui, que é o cisne negro, né, no caso que está dizendo ali ao lado,
ela foi uma homenagem ao poeta Cruz de Souza, que ele foi um poeta aqui, que nasceu aqui em Floripa, ok? Floripa, antes de Desterro, como era chamada, depois é que ela passou a ser chamada de Florianópolis, ok? Ela fica no próprio museu que leva também o nome do Cruz de Souza, que é o Palácio Cruz de Souza, que fica ali no centro de Floripa também, em frente à Praça 15, tá? Que é o Museu Cultural de Santa Catarina. Lá vocês conseguem, do jardim do espaço, vocês conseguem visualizar toda essa obra. O Cisne Negro ali, ele era como era chamado Cruz de Souza por causa das suas obras, ok? Outra obra que eles fizeram também, acho que não vai conseguir abrir aqui, é uma obra que também está em um dos prédios do centro de Floripa, que retrata a imagem de Antonieta de Barros, que ela foi professora, foi jornalista, foi a primeira deputada do Brasil, primeira deputada mulher, né? E ela debatia muitos temas. Ela sabe o movimento hip hop, que ele falava que as coisas estavam erradas, se debatia. Ela fazia isso dentro da função dela, enquanto jornalista, enquanto professora, discutia isso, enquanto pessoa do governo, né, do Estado. Ok? Então, gente, esses são exemplos de obras de arte, ou seja, da arte urbana, que vocês vão conseguir ver facilmente. Então, olhando, no caso, essas situações, agora você já tem mais uma noção do que seria a arte urbana, ok? Agora a gente vai entrar no LDI de vocês, vamos conversar um pouquinho sobre o que é apresentado para vocês lá dentro, ok? Lá no LDI de vocês é falado sobre as artes nas ruas, traz os gêmeos como referência, né? O Rodrigo e o Francisco, o Gustavo, o Otávio, o Pandolfo, ok? Fala sobre eles, fala sobre o grafite, né? No LDI de vocês vai estar trazendo uma exposição que ela foi feita a céu aberto da seguinte maneira, nas calçadas, porque ela era chamada de 6 horas, porque era o horário que estava todo mundo saindo do serviço e o pessoal saindo com pressa, mexendo no celular, olhando para o chão, e aí se deparava no chão com uma obra de arte. E aí tinha o estalo de que não dá para ter só esse foco no serviço, só nas coisas. A gente tem que aprender a olhar melhor para o que está à nossa volta, né? Então ele traz essa conversa sobre essa exposição, ok? E depois o LDI de vocês vai pedir para que vocês lá na página 11 façam um desenho tipo, inspirado nessa exposição, façam um animal, façam alguma outra coisa. Ali ele traz o desenho da calçada e pede para vocês fazerem a própria grafite de vocês, beleza? Na página 12, daí, vocês vão conhecer o conceito de cores complementares, que são cores que elas, utilizadas juntas, combinadas, elas dão um efeito de contraste, elas dão um impacto maior para quem está olhando. Por exemplo, o amarelo e o roxo, quando eles estão juntos, eles ficam mais destacados do que só o amarelo junto ou do que só o roxo junto. E assim funciona com o verde e com o vermelho, e com o laranja e azul. Então, elas são cores complementares, que quando utilizadas juntas, elas conseguem dar mais impacto, mais força, mais visibilidade para aquele desenho, ok? E aí depois, na página 12 ainda, vocês vão fazer uma composição de vocês utilizando as cores complementares. E na página 13, vocês vão ter que fazer, utilizando o método do grafite, no caso, né? Com o estilo da grafitagem, a forma de desenho, assim, que vai ser a maneira de vocês, vocês vão fazer uma representação de vocês do grafite, ok? E na página 14, vocês também vão fazer no caso, uma expressão da arte urbana, pode ser a grafitagem, e vão utilizar as cores complementares para dar destaque para essa imagem que vocês farão, ok? Produzirão. Então, galera,
É isso que vocês vão fazer na aula de artes de vocês essa semana. Vão descobrir todos esses novos conceitos sobre o grafite, vão estar criando, produzindo ali, utilizando o conhecimento sobre as cores complementares, que a prof falou aqui qual a função delas, né? Então, depois de realizar as atividades, a professora vai querer que vocês batam a foto das atividades e encaminhem para a professora pela própria atividade, ok? Então era isso, meus amores. Espero que vocês tenha ficado super tranquilo para vocês compreenderem. E vejo vocês nas vídeos e espero as atividades de vocês.